Bom dia, voltamos aqui então ainda no artigo 3º da 86693. Praticamente fechamos o inciso 1, só falta, e não é pouca coisa, vamos assim dizer, os parágrafos 5º a 12 do próprio artigo 3º, mas eu vou respeitar a ordem da lei, e nós chegamos daqui a pouquinho nos dispositivos. Seguindo aqui, nós vamos para o inciso 2 do parágrafo 1º, que também tem por fundamento o princípio de isonomia. Então, é vedado aos agentes públicos, inicia a leitura, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei 8248, de 23 de outubro de 1991. Pois bem, esse artigo 3º aqui, essa lei, foi com o que nós encerramos ao anterior. Então, nos termos ali previstos no artigo, pode ser dado preferência, deve ser dado preferência no que toca a bens e serviços de informática e automação. Então, excluída a ressalva dessa lei, o que nós temos? Nós temos a regra geral, o princípio de isonomia pura, vedação a que seja estabelecido pelos agentes públicos qualquer tipo de tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras. Ressalvado, além do artigo 3º da 8248, o disposto aonde? No parágrafo seguinte. Então vamos agora para o parágrafo que permite o estabelecimento de tratamento diferenciado no que toca a empresas brasileiras e estrangeiras. Eu só botei essa ressalva aqui, ó, tá meio fora do contexto, porque não é uma diferença entre empresa brasileira e estrangeira, mas é outra exceção à regra geral da vedação do estabelecimento de tratamento diferenciado. A Lei Complementar 123 de 2006 prevê um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas comparativamente às demais empresas. Pois bem, com isso vamos aqui passar para o parágrafo 2º do artigo 3º, que diz o seguinte: em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. 1. Revogado pela Lei 12.349 de 2010. 2. Produzidos no país. 3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 4. Produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Pois bem, então, o nosso parágrafo 2º, ele autoriza como critério de desempate, ou seja, eu tenho uma licitação ao final da qual ficaram 2, 3 ou mais propostas empatadas. Como critério de desempate perante propostas iguais, deve-se observar na ordem definida aqui no dispositivo. Primeiro, se o bem ou serviço é produzido, se o bem é produzido no país. Permanecendo o empate entre propostas, passa-se para o segundo critério, bem ou serviço produzido ou prestado por empresa brasileira. Permaneceu o empate. Vamos para o quarto critério. Terceiro critério do inciso 4. Se o bem ou serviço foi produzido ou prestado por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Então a matéria é bem tranquila, né, pessoal? Vamos abrir aqui. Eu friso para vocês de novo, isso aqui não é critério para avaliação da proposta. Isso a gente só aplica no caso de empate entre propostas. Digamos que ao final de um procedimento de licitação, em igualdade de condições, ou seja, idêntico conteúdo em substância das propostas A, B e C. A comissão de licitação, como nós vamos analisar com mais calma, o órgão colegiado responsável pela fase de habilitação e julgamento da licitação, como um critério de desempate, vai proceder na seguinte ordem. Primeiro, vai analisar se o bem é produzido no país.
Então vejo que aqui, pessoal, não importa se a empresa ela é brasileira ou ela é estrangeira. Importa o local de produção do bem. Então vamos dizer que as empresas A e B eram uma licitação para aquisição de bens. As empresas A e B apresentaram proposta de bens produzidos no Brasil. A C não. Então ela já caiu aqui. Permanecem empatadas as empresas A e B com suas respectivas propostas. Aí a comissão de licitação vai aplicar o segundo critério. Vai analisar se o bem ou o serviço é produzido ou prestado, agora sim, por empresa brasileira. Aqui está a diferença no que toca à nacionalidade da empresa, efetivamente excepcionando então o inciso 2 do parágrafo 1º. Digamos que a empresa A, apesar de produzir um bem no país, o bem objeto da licitação, ou ter por conteúdo um bem produzido no país, a empresa A é estrangeira. Pronto. Sagra-se como a proposta vencedora da licitação a proposta B. Por quê? Porque segundo esses dois critérios, primeiro, ela tem por conteúdo um bem produzido no país, e segundo, porque ela foi apresentada por uma empresa brasileira. E tranquilo, se permanecesse o empate, na ordem deveria ser aplicado o terceiro critério aqui, o critério do inciso 4. Vamos aqui agora para o parágrafo 3º. Pessoal, dispositivo muito importante na lei. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então vejam bem, essa parte em azul é um princípio. É o princípio do sigilo das propostas até a respectiva abertura. Então, eu não vou adiantar muito aqui informações sobre o procedimento de licitação, mas creio que pelos próprios termos aqui do dispositivo dá para a gente perceber que, ora, que se o conteúdo das propostas apresentadas pelos licitantes pudessem ser de conhecimento geral antes das respectivas aberturas, ora, ia cair por terra não só o princípio da isonomia, mas o próprio princípio da competitividade. Que, por exemplo, se tu tivesse 4 propostas já apresentadas no procedimento e pudesse uma quinta empresa conhecer o teor dessas propostas, seria muito tranquilo ela fazer uma proposta mais vantajosa para a administração em evidente ofensa ao princípio da isonomia. Então, nessa parte em azul, tu tem o princípio do sigilo na apresentação de propostas, desculpem, sigilo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. E aqui, nessa parte em vermelho, tu tem o quê? Daqui até o fim. Tu tem um outro princípio, que é o princípio da publicidade. Então vocês vejam, pessoal, vou ler de novo essa parte em vermelho. A licitação não será sigilosa, sendo público e acessíveis ao público os atos de seu procedimento. Então vejam, pessoal, que toda e qualquer pessoa, independente de ter um interesse pessoal na matéria, tem direito a acompanhar os procedimentos de licitação promovidos pela administração. Exemplo bem simples, eu estou lá em Fortaleza, fui tirar uns dias na praia, mas no fim o tempo está chuvoso, está faltando o que fazer. E a prefeitura lá de Fortaleza está organizando algumas licitações e vai ter a abertura dos envelopes de propostas na licitação X. Eu posso tranquilamente, eu tenho direito, mesmo nunca tendo botar os pés em Fortaleza, eu não tenho nenhum interesse pessoal no objeto em cima da licitação, é pura falta do que fazer. Eu tenho direito a entrar e assistir, de forma respeitosa, é claro, todo o procedimento da abertura dos envelopes. Então esse princípio da publicidade, que a gente vai ver que tem o princípio da publicidade mais aplicável aos licitantes, mas esse dispositivo aqui, entre outros na lei, são o princípio da publicidade na sua acepção mais ampla, que é destinada ao público em geral. Então, esse dispositivo, que nós vamos ver dispositivos similares aqui, no decorrer da lei, ele garante a qualquer um, independente de interesse pessoal, ter amplo acesso aos atos e documentos que compõem um processo de licitação, ressalvado, como consta na sua parte final, quanto ao sigilo, quanto ao conteúdo da proposta até a respectiva abertura.
Seguimos aqui, então, esse é o parágrafo 3º. Vamos aqui, para ninguém se perder, tá, pessoal? O parágrafo 4º foi vetado. E vamos aqui, pessoal, para tópicos que vão representar certamente questões de prova. Nós temos aqui diversos parágrafos incluídos a 86693 pela 12349 de 2010. Então vamos lá, parágrafo 5º, iniciando a leitura. Nos processos de licitação previstos no caput. Bem simples, nos processos de licitação. Poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Pois bem, vejam só. Eu trouxe aqui, isso aqui vem lá do artigo 6º da lei, as definições para nós entender com mais tranquilidade que diz aqui no parágrafo 5º seguintes. Então, o artigo 6º, inciso 17 da 866, incluído esse dispositivo pela 12349 de 2010, define produtos manufaturados nacionais como produtos manufaturados produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Então esse é o conceito da 86693 para a gente aplicar a margem de preferência no que toca a produtos manufaturados nacionais. São aqueles ou produzidos no próprio Brasil, de acordo com o processo produtivo básico, ou aqueles produzidos em conformidade com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Pois bem, o que são serviços nacionais? Aqui é o óbvio, vamos assim dizer. São serviços prestados no país, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Pois bem, com isso, pessoal, vamos entender então que é bem diferente o contexto. Vou voltar aqui do parágrafo 2º e do parágrafo 5º seguintes. O parágrafo 2º, que a gente já leu, ele simplesmente estabelece critérios de desempate perante propostas iguais. Já aqui o parágrafo 5º não. O parágrafo 5º está falando uma coisa muito mais forte em termos de exceção à isonomia pura, que é o tratamento idêntico para todos. Ele está falando efetivamente em margem de preferência. E aí eu vou ler ele de novo e vamos dar sequência aqui nos dispositivos. Então, nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecida a margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Então é isso aqui. Não é critério de desempate, é muito mais que isso. É uma margem de preferência. Falando de forma muito singela, que daqui a pouquinho vão chegar mais regras. Mas tu tem, por exemplo, uma proposta A e uma proposta B. Talvez essa proposta B seja mais vantajosa para a administração, por exemplo, o critério do menor preço. Uma proposta similar em termos de conteúdo a A, mas com preço melhor para a administração. E ainda assim, essa proposta A ser sagrada vencedora na licitação, porque a empresa que apresentou a proposta vai gozar dessa margem de preferência definida aqui nesses dispositivos. Pois bem, sigo aqui parágrafo 6º. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração 1. Geração de emprego e renda. 2. Efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. 3. Desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. 4. Custo adicional dos produtos e serviços. E 5. Em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Voltando aqui então, esses são os critérios a serem adotados
para a definição da margem de preferência nos termos aqui do parágrafo 5º e do parágrafo 6º do artigo 3º. Pois bem, aí seguimos aqui, pessoal, e a colher de chá pode aumentar. Veja o que diz o parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais, aqui está o acréscimo ao parágrafo 5º. Resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. Poderá ser estabelecida margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Então, sendo chato, mas para a gente não ter dúvida, parágrafo 5º define o quê? Margem de preferência para produtos manufaturados no país ou serviços prestados no país. Tudo bem. O parágrafo 7º está trazendo o quê? Uma margem, está aqui em vermelho, de preferência adicional, aquela já definida no parágrafo 5º, quando? Quando o produto manufaturado ou serviço nacional, aqui está em vermelho, resulta de desenvolvimento e inovação tecnológica realizada no Brasil. Vejam, pessoal, vou seguir aqui no parágrafo 8º, como pode ser generosíssima essa margem de preferência. Iniciando a leitura. As margens de preferência por produto, para ninguém se perder aqui, tá, pessoal? Já vai estar expresso. Mas eu tenho uma primeira margem no parágrafo 5º, vamos dizer assim, a margem básica de preferência, que é para produto manufaturado e serviço nacional. Eu tenho a adicional do parágrafo 7º, que é quando o produto ou serviço ele resultou do desenvolvimento e inovação tecnológica realizados aqui no Brasil. Aí, vamos enquadrar tanto o parágrafo 5º como o 7º no contexto aqui do 8º. Olhem só. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços a que se referem os dois, os parágrafos 5º e 7º, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo, muito cuidado aqui, a soma delas ultrapassar o montante, olhem que barbada, de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Então vamos exemplificar aqui que isso aqui é uma grandíssima exceção ao tratamento isonômico puro entre empresas brasileiras e estrangeiras. Na verdade, melhor dizendo, entre bens e serviços estrangeiros. Olhem só aqui. Vamos dizer, então, que foi aberta uma licitação para aquisição de certo bem. Tranquilo. 3 propostas, empresa A, empresa B, empresa C. Pois bem, conforme definido pelo Poder Executivo Federal, foi fixada uma margem de preferência com base no parágrafo 5º de 10%. E com base no parágrafo 7º de 10%. Tudo bem. A empresa A é uma empresa estrangeira, deixa eu voltar aqui para não se perder. É uma empresa estrangeira que na sua proposta apresenta um produto também fabricado no exterior. A empresa B, então aqui está, vamos botar só estrangeiro. A empresa B traz na proposta, o conteúdo da proposta, um bem produzido no país. E a empresa C faz mais. Ela apresenta um bem produzido no país, resultante de inovação tecnológica também produzida no país. Então ela vai gozar não só da margem do parágrafo 5º, mas da margem do parágrafo 7º, ou seja, tanto a margem básica como a margem preferencial. Já a empresa B não, vai ficar na margem básica, parágrafo 5º. Tranquilo.
Então vamos dizer que o valor do bem apresentado pela empresa A seja R$100. A empresa B, um pouquinho mais caro, R$105. A empresa C, um pouquinho mais caro, R$110. Lembro para vocês, qual é a margem de preferência nessa licitação? Para aqueles que se enquadram só no parágrafo 5º é 10%. Para aqueles que se enquadram, opa, que faltou colocar. Nos parágrafos 5º e 7º é a margem adicional de mais 10%, chegando, portanto, a 20%. Tranquilo, agora vamos aplicar isso aqui no nosso exemplo. Então, vocês vejam que a empresa B, ela tem uma margem de 10% em relação à empresa A. O que significa? Ora bolas, que o preço da proposta da empresa A foi 100. Mas a diferença, essa proposta da empresa B é um preço maior, mas esse valor é maior, é menor que a margem de preferência de 10%. Significa que a margem, que essa proposta da empresa B, ela vai ser melhor colocada na licitação, porque o valor de diferença entre essas duas propostas é menor que 10%, e a margem de preferência da B em relação à A é 10%. Pois bem, e seguindo o mesmo raciocínio, pessoal, aí a empresa B dá um sorriso, eu vou ganhar. Não vai. Por quê? Porque a empresa C, ela tem 10% de margem de preferência em relação a B e 20% de margem de preferência em relação a A. Então a A já foi para o saco, vamos assim dizer, no sentido que a proposta da B já ultrapassou. Só que a proposta da C ultrapassou a da B. Ela é de valor maior, mas esse valor maior, ele é inferior à margem de preferência, em virtude dos 10% de margem de preferência em relação à empresa B. Essa é a empresa C. Apesar da proposta maior, vai ter a proposta como aquela classificada em primeiro lugar no procedimento de licitação. Então, para nós seguir, tá, pessoal, pretendido é um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma situação em que eu tenho 3 propostas. Vamos pressupor aqui a critério de seleção menor preço. Tá? E aquela que apresentou o menor preço foi a classificada em último lugar. E aquela que apresentou o maior preço foi a classificada em primeiro lugar. Em virtude do quê? Em virtude da incidência das margens de preferência previstas no artigo 5º, no parágrafo 5º, desculpem, e no parágrafo 7º do artigo 3º da lei. Pois bem, com isso, vamos aqui, já passamos pelo parágrafo 8º, vamos para o 9º. As disposições contidas nos parágrafos 5º e 7º desse artigo não se aplicam aos bens ou serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior. 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada. Ou 2. Ao quantitativo fixado com fundamento no parágrafo 3º do artigo 23 dessa lei, quando for o caso. Então vejam só, é bem tranquilo, tá, pessoal? Não vai ter incidência as margens de preferência do parágrafo 5º ao 7º quando? Quando aqui no Brasil, pessoal, a capacidade de produção, inciso 1, for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada. Isso se aplica tanto no inciso 1 como no 2. No 2, nós vamos chegar aqui nesse parágrafo 7º do artigo 23, mas basicamente seria o seguinte, esse dispositivo permite à administração, vamos dizer que ela pretenda adquirir 1000 bens de certa espécie. Esse dispositivo autoriza que a administração aceite propostas não apenas do total dos bens que ela deseja adquirir, mas de parcela desses bens. Por exemplo, que ela aceite propostas a partir de 200 unidades do bem. Pois bem, aí jogando isso aqui para o parágrafo 9º, o que estamos dizendo é bem simples, que não se aplica a margem de preferência definida nos parágrafos 5º e 7º, quanto aos bens e serviços cuja capacidade de produção e prestação no país seja inferior ao quê?
a proposta, ao conteúdo, desculpem, ao quantitativo da proposta admitida pela administração na licitação. Ou seja, no Brasil tem que ser produzido o bem ou prestado em serviço dentro da quantidade exigida pela administração no processo de licitação. Sigo aqui, parágrafo 10. A margem de preferência que se refere ao parágrafo 5º poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Tranquilo, tá? É a possibilidade de incidência da margem de preferência, cuidado, a que se refere o parágrafo 5º, aos bens e serviços originários do Mercosul. Seguimos aqui, estamos próximos a fechar o artigo, aqui parágrafo 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Então veja só, bem tranquilo, tá, pessoal? Então esse dispositivo aqui, na verdade, está nada mais que autorizando que o edital de licitação estabeleça, já que o poder público deu uma barbada na margem de preferência, pode o edital estabelecer medidas de compensação em favor da administração. Seguindo aqui, parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato no Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Aí eu destaquei aqui embaixo. Lei 10.176 de 2001 dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação. Então, pessoal, isso aqui já não é mais margem de preferência. Isso aqui, efetivamente, é a possibilidade de, na hipótese definida no dispositivo, de que a licitação seja restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o nobríssimo processo produtivo básico regulado previsto na Lei 10.176/2001. E aqui chegamos no parágrafo 13. Será divulgada na internet a cada exercício financeiro a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Opa! Então, olhem só, pessoal, finalmente, né, a legislação está entrando na era da internet, porque nós temos ainda, claro, como não poderia deixar de ser, nós temos muitas previsões da 86693 dando publicidade por meio de publicação em diário oficial, que ninguém lê, por meio de afixação em aviso publicado na própria repartição. Pegar o documento e afixar no mural da repartição. Poxa, ninguém lê. Então aqui nós temos o quê? Uma previsão de efetiva publicidade, mediante a divulgação do dado na internet. Pois bem, aqui esse é o parágrafo 13, fechamos o artigo 3º da lei, paro nesse ponto, na próxima aula seguimos com o artigo 4º da 86693. Obrigado a todos pela atenção e até lá.